A mobilização que interrompeu diversas rodovias federais e estaduais em todo o país já começa a trazer alguns prejuízos para alguns setores da economia. Embora as entidades descartem a possibilidade de um desabastecimento nacional, alguns setores da indústria já sofreram alguns impactos. Postos de combustíveis também já informaram não ter mais estoque para atender a população. Ontem, o presidente Jair Messias Bolsonaro fez um pronunciamento em que pediu a desobstrução das vias. Todavia, alguns trechos ainda permanecem fechados pelos manifestantes. E para falar sobre o assunto, trouxemos o presidente do Sindicombustíveis DF, Paulo Tavares, e também trouxemos ao debate aqui o presidente do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, Darlan Palharim. Eles já estão aqui com a gente já ao vivo para conversar sobre esses debates, sobre esses impactos aí. Se houve, de fato, um impacto muito grande aí para o setor, cada um com sua particularidade, né? Cada um trazendo. Sejam muito bem-vindos, Darlan Palharim. Bom dia, Kis. Uma satisfação conversar com vocês, o Paulo também na parte de combustíveis, né? E que a gente possa repercutir um pouco essa paralisação, né, que para nós o setor lácteo ele ficou no limite, né, na questão de haver perda de matéria-prima. Claro que qualquer paralisação nos traz prejuízo, que é com horas adicionais dos seus portadores, mas com relação a outra greve que nós tivemos dos transportadores, né, esse foi o impacto menor, né? Mas, de qualquer forma, ainda temos alguns pontos de bloqueio. Tem 3 pontos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul está normalizado. Minas Gerais, que eu conversei com o colega, também está normalizado. Então, nós temos, sim, alguma questão que é com relação às embalagens acartonadas que saem de São Paulo e do Paraná, que realmente ainda estão bloqueados aí em alguns pontos específicos, mas de maneira geral eu diria que está entrando na normalidade dentro do nosso setor, mas a gente sabe que tem alguns setores como hortifruti que essa é a questão do time, ele é muito curto, né? Mas enfim, né, parece-me que a questão de quem está no bloqueio está tendo uma questão de uma conscientização melhor, no sentido de que essa paralisação só traria aí um prejuízo para todos nesse momento. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Paulo Tavares, por participar desse debate aqui e conversar com a gente sobre os impactos. Paulo, fala para a gente, teve um prejuízo aí financeiro para os postos de combustível e também para a própria população em virtude dessa paralisação? Bom dia para todos, boa tarde, né? Já passamos o meio-dia. A você, Kis, ao Darlan e a todos. O prejuízo sempre acontece, né? A gente sabe que o prejuízo maior quem tem é a população com o que está acontecendo, né? Apesar de todas as rodovias já estarem aí praticamente desbloqueadas, no nosso caso, nós estamos com um problema sério que são os biocombustíveis, né? É o biodiesel, que é acrescentado no diesel, e o etanol anidro, que é acrescentado na gasolina, a chamada gasolina comum, né? A gasolina que vem das refinarias, na maioria absoluta das grandes regiões, ela vem por duto. Então, não há problema da chegada da gasolina. Acontece que a gasolina precisa, por força de lei, ser misturado o etanol anidro, e mesmo assim, a gasolina não funciona, ela pura nos carros, nos veículos, né? Na última greve, o nosso problema foi o mesmo, era o problema do etanol anidro. Então, após a liberação das estradas, a gente ainda tem lentidão em várias das rodovias, né? Porque os caminhões estão na beira da estrada e muitos deles ainda tentando chegar em algum lugar, apesar da liberação do acesso, no caso do Distrito Federal e o Estado de Goiás. Em várias regiões, como Minas Gerais, Teresina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, interior e na grande região, inclusive de Campinas, estão com o mesmo problema, que é a falta do etanol anidro. Tá certo? Então, o etanol, as usinas estão hoje com filas imensas, né?
para poder os veículos abastecerem com etanol unido e pegar as estradas que, apesar de estarem livres, está com trânsito lento. E esse trânsito lento faz com que demore para chegar. E combustível, né, é um produto que você consome diariamente, todo dia, o tempo inteiro, constantemente. Então, o tanque acabou, se o produto não está lá, a gente tem dificuldade. Então, caminhões de combustível são constantes, é o tempo inteiro, constantemente, né? O estoque que se tinha é um estoque, geralmente, em todas as grandes centros, que dura em torno de 6 a 7 dias, porém, com essa movimentação, a população já depois da última greve, do que passou, acabou correndo nos postos e simplesmente quase zeraram os estoques, né? Houveram filas muito grandes e aí praticamente muitos postos hoje sem combustível, né, com dificuldade de entrega. As distribuidoras estão na chamada adequação, ou seja, ela entrega parte do produto, mas não todo. Isso pode, às vezes, obviamente, em qualquer mercado aberto, né, provocar aumento de preço, porque aí o nosso representante do sindicato sabe, quando você tem muita demanda e pouca oferta, isso gera aumento de preço. Não é que é má vontade, porque se você não fizer um pequeno reajuste, você não consegue atender a todos, né? Então, você, vendendo com preço baixo e muita demanda, você acaba o produto muito rápido, fica o restante do dia sem estoque e não consegue fazer com que todos possam ser atendidos. Então, a ideia, né, às vezes, é para que a pessoa tenha um produto, abasteça um pouco menos, para que possa sobrar um pouco para os outros e não haja o desabastecimento. É uma política normal de mercado e acontece sempre quando há alta demanda. O próprio etanol unido já vem há 6 semanas seguidas com aumento, já porque vamos entrar na entre-safra. Então, só explica para a gente, essa paralisação aí, esses dias que estivemos paralisados, com os caminhoneiros mobilizados aí, pode gerar o aumento do preço, do valor do combustível, é isso? Isso normalmente, em qualquer mercado de consumo, acontece. Isso é automático, não precisa ninguém dizer. O próprio revendedor que tem um negócio, ele está acostumado a vender, eu vou dar um exemplo aqui, ele tem a gente fala em quantidade de 1.000 litros, né, ou metros cúbicos. Ele está acostumado a vender 20 mil litros por dia. E aí a distribuidora entrega 10 mil litros, se ele mantiver o mesmo preço que ele tem, vai dar a metade do dia, ele vai estar sem produto e vai ter que fechar o seu negócio. Isso é prejudicial para ele. Então, ele prefere aumentar um pouco para diminuir a sua carteira de clientes ou para que os clientes abasteçam um pouco menos, para que ele possa ter produto durante todo o dia. Você vai se lembrar que isso aconteceu no ano passado com a carne, né? A carne começou a ter pouca oferta e muita demanda, o preço sobe. Isso é normal de mercado, é muito comum. Quando você tem pouco produto e muita demanda, normalmente o preço se eleva para que você possa ficar com a sua prateleira com produtos e não ficar sem produtos, que é pior para o mercado. Perfeito. E só para encerrar aqui a minha pergunta para você, Paulo, aqui no Distrito Federal, já que o sindicato é aqui do DF, né, já há postos sem combustível? Sim, hoje amanhecemos com alguns postos sem combustíveis, alguns já conseguiram recompor seus produtos, né? Mas tem distribuidora aqui no Distrito Federal que já está sem produto. Uma das distribuidoras já está sem produto, não sem a gasolina, né? Mas sem o anidro para misturar com a gasolina. Então, ela está ofertando menos ainda do que ontem, né? Então, se ela estava ofertando a metade, ela está ofertando muito menos, 1/3, alguma coisa assim. E aí, aquele posto que está sem produto fica lá na fila tentando conseguir alguma coisa, alguma cota. Porque, por estar em adequação, a solicitação é que você faça o pedido no dia anterior, para que possa se adequar. Então, quem não fez pedido de produto ontem, vai fazer hoje, não vai conseguir, porque não há cota para o dia. A cota de hoje é para entregar amanhã. E todas as distribuidoras são assim. E não é particular de Brasília, é um problema em todo o território do Brasil, né? Nesses estados que eu acabei de citar, todos eles estão em adequação. Em alguns casos, como Campinas, né, houveram bloqueios na própria distribuidora, na base de distribuição. Não foi um bloqueio de estrada. Lá onde os caminhões buscam o produto, houve bloqueio. Aqui não há bloqueio onde tem a base, né? E aí acabou que uma quantidade de postos muito maior do que o Distrito Federal ficou sem produto, que não era nenhum problema de estoque. Era um problema do caminhão não conseguir nem sair da base, né? Mas como hoje a população já está já percebendo que isso não está sendo prejudicial para todos, já está vendo
a ação, inclusive da Polícia Militar dos estados. Foi muito boa a decisão da Justiça de permitir que os estados pudessem intervir numa área que é da área federal. Isso fez com que, foi o caso do Distrito Federal, a PM, o Batalhão de Choque aqui, conseguiu desobstruir todas as vias de acesso. Agora temos que aguardar que os estoques em Brasília estarão normalizados entre sexta-feira, no mais tardar sábado. Perfeito. Eu volto a palavra agora para o Darlan Palharim. E, Darlan, explica para a gente, assim, foram atos que de fato aconteceram aqui nas rodovias, que, como o próprio presidente mencionou, aí atrapalharam o direito de ir e vir, mas qual a sua avaliação sobre eles? Foram atos democráticos, legítimos? E para vocês, como é que a indústria, principalmente o setor de vocês, de laticínios, recebeu essa mobilização? Bem, na verdade, nos pegou um pouco de surpresa, né? Porque isso não se tinha, ao menos para nós, não tinha chegado nenhum boato de que pudesse haver alguma paralisação, né? Então, realmente, na segunda-feira e na terça, isso preocupou bastante, porque porque não havia tido nenhuma manifestação do governo federal com relação a isso, né? Então, de certa forma, isso já preocupava, porque vinha à memória toda a questão do bloqueio da greve dos caminhoneiros, que ela foi bastante prejudicial para todos, como o próprio Paulo coloca, né, que esse prejuízo acaba ficando ao consumidor. E no setor de lácteos, né, nós temos aí 24 horas no máximo para coletar o leite nas propriedades rurais, né, graças que a partir da manifestação do presidente, isso começou já a ter uma liberação mais imediata. Eu até estava aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde tinha alguns bloqueios bem mais consistentes, e no final, no início da noite da terça-feira, isso começou a ficar bem mais tranquilo, né, de transitar esses caminhões, né? Ontem continuou a manifestação, né, mas de maneira pacífica, sem bloqueio aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que Santa Catarina ainda nós temos alguns pontos de bloqueio, mas a posição da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal foi bastante importante para que isso não aumentasse os prejuízos, né? De qualquer forma, prejuízo, o setor industrial, principalmente, acaba tendo, já pela quantidade de horas que esse transportador fica na estrada. Paulo sabe que tudo isso acarreta horas extras, né? São hoje tudo programado, né? Mas, enfim, né? Espero que essa manifestação, ela, se continuar, seja de maneira ordeira, como aconteceu, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, desde ontem, né? Porque o bloqueio parcial ou total das rodovias acaba prejudicando a todos. Então, aí perde qualquer sentido de organização e de respeito a essa manifestação. Então, acredito que, efetivamente, na segunda-feira foi bastante preocupante por esse silêncio do governo federal. O momento que começou a se manifestar e também colocando de que esse bloqueio era totalmente prejudicial a todos, né? Isso amenizou, e espero que essa consciência política, né, de ambos os lados ou de ambas as ideologias, né, ela possa ocorrer as manifestações, mas sempre tendo em mente de que não possa prejudicar o ir e vir, porque a gente não sabe aquele que está no trânsito, as obrigações dele, enfim, né? Então, acho que foi só realmente uma nuvem, né, que passou, e essa situação voltou à normalidade, graças a Deus, aí, para que nós possamos aí, a gente saiu há pouco de uma pandemia com toda a crise econômica que se assola, e isso seria, sim, uma situação ainda mais crítica para todos os setores da economia brasileira.
Agora, Darlan, foi emitida uma nota pela BIA mencionando que caso as mobilizações continuassem, né, caso as paralisações continuassem, haveria um prejuízo aí para a indústria de laticínios de 500 mil litros de leite por dia. Esse prejuízo não chegou a se concretizar, é isso? Não, exatamente. Até eu sei que a Bia pegou uma questão de cobertura dela, não sei quais foram as fontes, né? Mas eu diria que o Rio Grande do Sul, por exemplo, que nós já temos uma produção aí, são 12 milhões de litros que saem das propriedades rurais indo para as indústrias, um bloqueio de mais 24 horas, nós teríamos, no mínimo, de 3 a 5 milhões de litros de prejuízo, né? Isso nós estaríamos falando aí numa cifra aí de 10 a 12 milhões de reais por dia, isso no Rio Grande do Sul, multiplicado pela questão dos principais estados que nós temos aí, Santa Catarina, Paraná, Minas e Goiás, a gente diria que esse volume tranquilamente saltaria para 15 a 20 milhões de litros de leite por dia, né? Que além da questão do prejuízo financeiro, tu tem uma questão ambiental, onde descartar isso, quer dizer, o caos é total, né? Então, graças a Deus que efetivamente essa situação acabou voltando à normalidade. A gente sabe que setores como hortifruti já contabilizam prejuízo, ele não tem como aguardar um dia a mais. A questão das verduras, ela tem o seu período certo, mas os demais setores de proteínas, eu acredito que ficou no limiar, né, de iniciar um prejuízo muito maior do que já teve. De qualquer forma, existe um custo dessa paralisação que tem que ser assumido pelo setor, né? Mas, de novo, ainda bem que ele foi algumas horas, né? E não foi uma situação aí, porque a grande preocupação que provavelmente o Paulo também tem é de que não, em cada ponto tinha um líder, quer dizer, você não tem como negociar 300 pontos com 300 pessoas liderando cada ponto. Então, essa era a grande preocupação, diferente da greve dos caminhoneiros, onde tinha uma liderança, mesmo que regional, e nessa manifestação eram lideranças pontuais de cada ponto, quer dizer, isso seria realmente uma continuidade disso, seria um caos, né? E uma grande questão de preocupação social de brasileiro contra brasileiro, quer dizer, é uma situação que nenhum de nós gostaríamos de ter essa continuidade dessa situação de bloqueio. Perfeito. Passando novamente para o Paulo Tavares, presidente, só explica para a gente, agora é um momento de desespero, porque eu sei que muitos brasileiros agora começam a ficar meio desesperados com receio de ficar sem combustível, né? E aí acabam indo aos postos, enchendo os tanques, e aí deixando outras pessoas sem gasolina. É um momento de desespero ou o senhor acredita que nos próximos dias a situação vai se normalizar e vai ficar tudo normal, sem aumento, ou talvez com aumento, não sei? Não é um momento de desespero, né? A própria federação, nós hoje tivemos a reunião do conselho e já estamos em contato com a Agência Nacional de Petróleo. Ela vai verificar até o final do dia a situação em todo o país, que de repente ela pode, no caso do diesel, retirar o biodiesel, né? Que é por obrigação de lei, né? E aí, momentaneamente, por um determinado período, e aí, assim, no caso do diesel, você resolve instantaneamente. É uma questão de um dia, todos os estoques, os postos já estarão com diesel. E no caso do anidro, né, vocês vão se lembrar que a época daquela grande greve, né, que ali sim foi um problema sério, né, porque todos os caminhoneiros pararam, que não é o caso, foram coisas pontuais. Nós vimos aí em várias manifestações de vários sindicatos, de vários caminhoneiros, dizendo que eles não estavam parando, né? É algum ou outro que parou, e aí houve a mobilização de parte da população, obviamente, né? Nós entendemos, aí eu faço as minhas palavras do Darlan, é um movimento democrático, você se manifestar, mas não tirar o direito das pessoas de ir e vir, né? Eleição é assim mesmo, não tem jeito, alguém ganha, alguém perde, não dá para dois ganhar, não é igual esporte que tem empate, né? Não tem empate. Teve o segundo turno, ou seja, foi para a prorrogação, mas tem que ter um vencedor.
e tem um vencedor, e alguns, como ela foi muito acalorada, essa eleição foi realmente muito acalorada, a maior de todas as que eu já participei em toda a minha vida, então há muita dificuldade de, às vezes, aceitar a eleição, até porque foi apertada, né? E aí isso gera ainda, né, pessoas que, às vezes, por um movimento político qualquer, faz com que as pessoas vão à rua. Mas não é um movimento de muito, porque você parar o trânsito é mais fácil do que fazer uma outra mobilização, né? Você simplesmente tampa uma rodovia, aglomera ali 200, 300 pessoas, você já tem um caos. É diferente de você ir para uma praça e jogar lá 50 mil pessoas. Então, neste caso, né, foram pontuais, e aí as mídias sociais acabaram chamando essas pessoas, que as mais acaloradas, as mais radicais, que estavam insatisfeitas. A gente sabe que foi uma eleição muito radical nos seus extremos, não no miolo, mas nos extremos, foi realmente exageradamente radical, e os mais radicais saíram para as ruas. Você vê que alguns pais levando seus filhos, cara, crianças, olha que perigo que foi, né? Então, realmente foi um momento sério. Mas a notícia que temos aqui é que praticamente em todo o Brasil as vias foram retiradas, mas tem o problema do tempo, né? O tempo, a gente precisa ter tempo. Vai levar aí 1 ou 2 dias, mas vai voltar tudo à normalidade. Não há necessidade de apavoramento. E no caso do etanol, se agravar até o final do dia, a ANP está pensando agora, nós tivemos conversa com eles, de diminuir a quantidade de anidro, porque às vezes você não tem quantidade para atender os 27%. Você baixa um pouco ali para 20 ou até 15, 19, atende e depois volta ao normal, né? Então, a gente está aguardando, o governo federal e a ANP está viabilizando, verificar, precisa dos 2 atores para mudar a lei, e se houver necessidade. Se não, a maioria deles, eu acho que em 2 dias, todos os estoques, todos os revendedores estarão com o produto em casa, então não precisa nenhum tipo de correria, nem desespero, porque não há greve, né? Havia um bloqueio e todos os bloqueios praticamente já foram retirados, então é uma questão de tempo para voltar à normalidade. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Paulo, pelo seu depoimento, pelo seu tempo de vir aqui conversar com a gente, explicar à população sobre essa questão da paralisação e o receio, o anseio da população com esse desabastecimento. Muitíssimo obrigado, Darlan Palharim, por estar com a gente aqui, explicar também sobre a indústria de laticínios, que a gente sabe que, de fato, haveria um prejuízo muito grande caso a mobilização durasse mais tempo, mas, graças a Deus, a coisa foi controlada e, se Deus quiser, a gente espera que nos próximos dias ou nas próximas horas a coisa volte ao normal, as vias sejam todas desbloqueadas. Obrigada pela participação aqui no Meio Dia em Brasília.